Sim, pessoal, vamos lá, mais uma aula de física, tá? Estudo dos gases. A gente vai fazer a resolução aqui dos exercícios para compreender melhor a relação dos gases, tá bom? A primeira questão aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui para a gente ver melhor. A primeira questão, esse primeiro exercício, diz o seguinte: com base no gráfico a seguir, que representa uma transformação isovolumétrica de um gás ideal, podemos afirmar que no estado B a temperatura é de... Olha, vamos olhar para o gráfico, tá? Que ele está se referindo do gráfico. Então a gente tem aqui o gráfico, pressão dada em newtons por metro quadrado. Lembrar que a pressão, pessoal, ela é a força, ela é determinada pela força sobre a área, tá? Então a força é dada em newton e a área é em metro quadrado. Aqui é o eixo da temperatura, a temperatura que está em graus Celsius, tá? Aí aqui na pressão você tem 2 e 4, e aqui você tem 20. E aqui, ó, nesse ponto B, ele quer saber quanto é essa temperatura aqui nesse ponto B, tá? Aí tem as alternativas: 273 K é o item A, 293 Kelvin é o item B, 313 Kelvin é o item C, 586 Kelvin é o item D, e por último 595 Kelvin é o item E. Vamos ver, vamos olhar bem aqui essa relação. Lembrar que é uma isovolumétrica. Por que tem que lembrar disso? Porque se ela é isovolumétrica, significa que ela é volume constante. Veja só. Como solução, tá? A gente tem o seguinte, ó. Da equação geral dos gases, tá? A gente tem que a pressão, volume e temperatura inicial é igual a pressão e volume e temperatura final. Só que como V é constante, pessoal, esse aqui, ó, vai embora. Então vai ficar simplesmente a pressão inicial sobre a temperatura inicial, que é igual a pressão final sobre a temperatura final. De acordo com o gráfico, quem é a pressão inicial? É 2. Quem é a temperatura inicial? É 20. Que vai ser igual à pressão final, que é 4, sobre a temperatura final, que é a temperatura no ponto B. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no gráfico só para a gente conferir isso. Deixa eu voltar aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Subindo aqui é 0, subindo aqui é a pressão inicial, depois a pressão final. Daqui do 0 para cá é 20 graus Celsius, a temperatura inicial, tá? Deixa eu ajeitar aqui para ficar legalzinho. E aqui, ó, é a temperatura em B, que é a próxima temperatura final, tá? Vamos voltar lá para continuar a solução. Ora, depois que eu substituir aqui, ó, esses carinha aqui se cancelam aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10, né? Aqui fica 10, né? Dividir tudo por 2, tá, gente? Tá acompanhando, né? Então, olha, TB, ó, T vezes 1, temperatura em B, vai ser igual a 4 vezes 10, né? Que aqui não é mais 20, foi simplificado, ficou 10. Então, 4 vezes 10 é 40 graus Celsius. Veja que a solução tem que ser na temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Então, para a temperatura absoluta, que é em Kelvin, a gente tem essa equaçãozinha aqui padrão, né? Que nós já aprendemos lá anteriormente. Então, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais, tá? Esse aqui é o mais 273. Com isso, se eu já tenho a temperatura que é 40 graus Celsius que eu achei, eu coloco aqui, ó, substituindo aqui, ó. 40 mais 273 é exatamente 303 Kelvin. Vamos ver lá qual é o item correto? Vamos ver? Deixa eu voltar aqui. 303 Kelvin C. Então o item correto é o item C, tá bom? Pessoal, vamos aqui para mais uma atividade, tá bom? Aqui, com licença, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, perdão. Mais uma atividade aqui que eu tô trabalhando aqui pertinho onde tá ventando bastante, mas é bom que tá arejado. Vamos lá. Em um laboratório de física realizando experimentos com gases, um físico precisa determinar o volume do recipiente que deve ser utilizado para armazenar certa massa de gás a temperatura de 127 graus Celsius. Pessoal, a gente vai ter sempre essa relação de temperaturas aí, mas tem que lembrar que tem que fazer depois para Kelvin, né? Que a gente usa o Kelvin. Continuando. Inicialmente, T é 27 graus Celsius e
V é igual a 30,75 litros, tá? Então, é o volume inicial. Considere P constante, ou seja, pressão constante, e igual a 1,2 atm, tá? Pressão atmosférica. E a constante, tá? Esse resumo que é a constante dos gases, é 0,082 atm, que multiplica litros por mol vezes Kelvin. Item A. Qual deve ser o volume do recipiente para conter a massa de gás a 127 graus Celsius? E o item B, ele fala o seguinte: qual é o número de mols dessa massa de gás? Vamos lá, vamos ver o que é que nós temos aqui, vamos ver o que é que tem aqui de solução. Vamos lá, é o seguinte: considerando, tá, estados iniciais e final. Então, aqui nós temos a temperatura inicial, que vai ser, ele disse lá inicialmente que é 27, então vai ser 27 mais 273, tá? Que vai ser igual a 300 Kelvin. Então a temperatura inicial é 300 Kelvin. A temperatura final vai ser 127, né, que ele colocou lá, mais 273, que vai ser quanto? 400 Kelvin, tá? Então isso aqui você tem a temperatura inicial e tem a temperatura final. O volume inicial, ele já deu lá, que é quanto? 30,75 litros. Como a pressão, pessoal, é constante, quer dizer o que? Que é uma transformação isobárica, tá? Isobárica. Iso, mesma, bárica, quer dizer pressão, tá? Mesma pressão. Logo eu uso essa relação aqui, ó, da equação geral dos gases. Olhe para cá, ó, onde o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. Eu substituindo aqui os valores, tá? 30,75 litros, que é o volume inicial. A temperatura inicial é 300 e a final é 400. Então o volume final eu vou descobrir agora, ó, multiplicando esse por esse, tá? E dividindo por 300, a gente vai achar que o volume final é 41 litros. Isso é o item A. E o item B? O item B a gente vai aplicar aqui, ó, a equação geral, que é conhecida como Clapeyron, equação de Clapeyron, tá? No estado inicial, a gente sabe que 1 atm vezes o volume inicial, que é igual ao número de moles, tá? Que nós estamos atrás. Aqui a constante dos gases, né? 0,82 atm mol vezes Kelvin vezes 300K. Por que que eu estou colocando essa situação aqui, ó? É porque, pessoal, aqui eu posso cancelar, tá? Esse Kelvin com esse Kelvin que vai embora. Esse mol aqui, ó, vai permanecer, né? Mas esse atm aqui eu já posso cancelar com esse, ó, tá? E tem um litro aqui, eu posso cancelar esse litro aqui com esse aqui também. Entenda meu raciocínio, que quando eu isolar o número de moles e colocar tudo isso aqui para o outro lado, vai ficar dividindo. Então é a mesma coisa de eu cancelar agora, tá? Eu espero que você esteja compreendendo isso. Quando eu multiplico 1,2 por 30 vezes, traz 30,75 e divido por 0,82 vezes 300, tá? Eu vou achar um valor aqui, eu vou resumir, que quando eu trouxer para cá para debaixo, eu vou encontrar aqui, ó, e fizer a divisão adequada. Você pode treinar isso aí também, tá? Para confirmar usando a calculadora, ou então usa o papelzinho. Você vai achar 1,5 mol como resultado, tá? Percebe que todas as unidades foram embora e só sobrou quem? Mol, que é exatamente o que você quer. Então aqui o item B, a resposta é mol. Agora a gente tem aqui, pessoal, uma questão, tá? 3, tá? A questão 3. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no meu zoom. Pronto, acho que ficou... Pronto, acho que melhorou meu zoom, né? Pronto, melhorou. Ó, o gás dos pneus de um jato, tá? Que é um jato comercial em voo, encontra-se a temperatura de menos 30 graus Celsius. Na pista, imediatamente após o pouso, a temperatura do gás encontra-se a mais 87 graus Celsius, tá? Lembrar que toda vez que você estiver em graus Celsius, tem que transformar para Kelvin, tá? Temperatura absoluta. O item A pergunta o seguinte, pessoal. Transforme esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. Ah, isso aí
mais ou menos tranquilo, né? Não é tão difícil não, então o item A também parece que não vai ser essa coisa complicada não. E o item B? Supondo que se trata de um gás ideal e que o volume do pneu não varia. Ó, pessoal, lembra que existe, quando não varia significa que o volume é constante, né? Calcule a razão, pessoal, essa palavra aqui é sempre interessante, tá? A razão entre os processos inicial e final. Perdão, pessoal, não é processo, é pressões, tá? Entre as pressões iniciais e final desse processo, tá? Eu falei a palavra processo novamente, tá bom? Antes de pressões, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou, como é que a gente vai poder compreender isso. Pessoal, é o seguinte, no item A não vai ser tão complicado, tá bom? Não vai ser tão complicado, porque é só para a gente encontrar as temperaturas em Kelvin, não é? Olha só, a gente tem essa relação que nós já aprendemos anteriormente, que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273. Logo, quando eu quero isso aqui, ó, menos 33 graus Celsius, eu apenas aplico na fórmula, né, ó. Substituo que onde tem C, né, ó, temperatura em Celsius, eu coloco menos 33, que é a temperatura que eu quero saber, mais 273. Então o valor dela em Kelvin, na escala absoluta, vai ser 240 Kelvin. Agora, a outra temperatura, né, era 87, para 87 graus Celsius. Na temperatura absoluta, pessoal, eu vou só substituir aqui de novo nessa relação que nós já conhecemos. Então, 87 fica aqui, né? E você soma 87 mais 273. Você vai achar 360 Kelvin. Pessoal, isso é o item A, tá? Eu acho que não é tão complicado. Agora, o item B. Como o volume é constante, pessoal, vocês têm que lembrar que quando o volume é constante, você aplica, tá, a equação geral dos gases. E o Vzinho aqui some, né? Ó, não existe, nos dois dados já não precisa, né? Então, fica só apenas a pressão inicial sobre a temperatura inicial, que é igual à pressão final sobre a temperatura final. Ora, pessoal, você já tem a temperatura inicial e tem a temperatura final. Então, daqui, ó, veja que eu peguei esse pressão final e coloquei para cá. E peguei essa temperatura inicial e coloquei para cá, ó. Ficou ao contrário agora, né? Porque eu poderia multiplicar e depois isolar, que vai dar essa mesma coisa aqui, essa relação. Por que eu criei essa relação? Porque eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final, pessoal. Que são quem? 240 Kelvin a inicial e 360 Kelvin a final. O que quer me dizer com isso? Que quando eu divido esses carinhas aqui, tá cancelando aqui logo os zeros, que eu fico impaciente com esses zeros, eu cancelo logo. Então fica 24 por 36, ou seja, a temperatura vai ficar nessa relação. A temperatura não, perdão. A pressão inicial sobre a pressão final, a razão vai ser igual 2 terços. Por quê? Porque 24 dividido por 12 é 2. 36 dividido por 12 é 3. Então, a razão da pressão inicial sobre a pressão final é 2 terços. Pessoal, chatinho, tá? Pronto, tá? Agora você dá uma olhadinha, confere. Obrigado, boa sorte.